Muito bom dia, um domingo abençoado da parte do Senhor para as nossas vidas. E que Deus possa ser com cada um de nós nesse dia de hoje, em todos os dias de nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos carregando no colo, nos fortalecendo para continuarmos seguindo em frente nessa jornada. E como nós temos meditado ao longo desses dias, no livro de Hebreus, no capítulo 11, eu quero hoje trazer o versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, que fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Abel, ele ofereceu, ele e Caim, se você for ver lá em Gênesis a história, os dois em certo dia ofereceram sacrifícios ao Senhor. E o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, já o de Caim não. Isso não tem nada a ver porque um ofereceu legumes e o outro ofereceu carne, não tem nada a ver com isso. A diferença foi que um fez o que fez com o entendimento de quem era Deus, então ele deu o melhor dele para Deus. O outro fez fazer. Talvez, vou fazer para ver de repente o que eu ganho com isso. Você entendeu? Um fez com fé, teve fé em Deus, fé no Deus vivo, fé de que Deus era o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que Deus cuidava dele, então ele resolveu fazer aquilo ali por amor a Deus, por entender e reconhecer quem era Deus. E o outro, infelizmente, não tinha esse mesmo sentimento, tanto é que se nós formos ver ao longo da história, lá em Gênesis, após ele ter feito isso e Deus não ter aceitado o seu sacrifício, o semblante de Caim ficou descaído, ele ficou aborrecido com Deus e com seu irmão. Ele teve raiva, inveja do seu irmão e planejou matar o seu irmão. E Deus o alertou, falou para ele: olha, não faça isso, que já está aí dentro do seu coração, o pecado está à porta, cabe a você resistir, cabe a você não dar ouvidos, cabe a você não se entregar a esse sentimento e cometer essa loucura. Deus alertou ele. Ele teve a oportunidade de se consertar, mas o que faltou nele foi o que tinha de sobra em Abel, foi fé. Ele não cria em Deus de fato, ele não tinha fé em Deus vivo e verdadeiro. E se nós formos olhar para as nossas vidas, muitas das vezes nós agimos desta forma também. Muitas das vezes nós, ao longo da nossa caminhada, a gente se afasta de Deus porque para de acreditar. Aí tenta resolver os problemas da nossa maneira, do nosso jeito. Muitas das vezes as pessoas entram em desespero e ficam andando de um lado para o outro sem saber como resolver as coisas, porque tiraram os olhos do Deus vivo, perderam o foco, perderam a visão. Então que a gente venha se policiar quanto a isso, porque Abel, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor com o seu melhor, porque ele conseguiu entender quem era Deus. Que nós venhamos conseguir entender também quem é Deus. E uma vez entendendo isso, através da sua palavra, porque a gente só vai poder conhecer a Deus se nós lermos a palavra dele, porque ele se revela a nós através da sua palavra. Se nós só vamos conseguir conhecer a Deus se nós tivermos uma vida de intimidade com ele, através da busca, através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra, meditando nesta palavra, não apenas lendo por ler, mas meditando nessa palavra, procurando entendê-la, pedindo a Deus a inspiração e a revelação por parte do seu Santo Espírito que habita em nós, para nos revelar essa palavra. Que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé ou na nossa pequena fé. Porque Jesus mesmo disse: se a gente tiver uma fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, a gente pode pedir para aquele monte sair dali e se jogar no mar e ele vai fazer.
O que ele quis dizer com isso? Se você tiver uma fé pequena que seja, você pode fazer qualquer coisa, porque Deus é contigo. Porque na verdade não é você quem faz, é o poder de Deus que atua através da tua vida, da minha vida. Então quem devia ter sempre esse entendimento, Abel teve esse entendimento de que tudo era de Deus, e por isso ele ofereceu o melhor para Deus, apenas devolveu aquilo que já era de Deus, porque foi Deus que deu a ele o fôlego de vida, Deus que deu a ele a condição de cuidar dos animais, Deus que deu a saúde para aqueles animais, Deus que deu o alimento e sustento para que aqueles animais pudessem produzir, pudessem crescer, pudessem ficar fortes. Então, nada mais justo do que devolver para ele aquilo que veio dele para ele. Né? Ele foi justificado por Deus, pois ele não cometeu erro nenhum. Ele não cometeu nenhum pecado para que pudesse merecer ser assassinado. Pelo contrário, ele foi assassinado justamente por ter andado da maneira correta diante de Deus. Então saiba, se você talvez esteja sendo perseguido, esteja sendo injustiçado, pode ser que você esteja passando por isso justamente por você estar andando de maneira reta, de maneira honesta, ante aos olhos de Deus, perante as pessoas. Entenda uma coisa, muitas das vezes, por nós estarmos fazendo a coisa certa, nós vamos ser perseguidos. Por estarmos fazendo a coisa certa, andando em conformidade com o que a palavra ensina, que significa que vamos estar andando na contramão do que este mundo ensina, o que é apregoado por aí, dos discursos que nós ouvimos hoje em dia, das narrativas, nós vamos ser perseguidos. Mas tenha alegria quando isso acontecer, fique feliz quando isso acontecer, porque é sinal que você está fazendo a coisa certa. Se você está sendo perseguido, está sendo cancelado, está sendo deixado de lado, porque você está caminhando com Cristo, andando na contramão deste mundo, ensinando o que a palavra diz e vivendo o que a palavra diz, fique feliz. Tome isso como motivo de alegria. O apóstolo Paulo mesmo dizia: fique feliz se você estiver sendo perseguido. Jesus também falou: se estiver sendo perseguido por amor do nome de Cristo, estiver sendo humilhado, estiver sendo injustiçado. Porque se eles fizeram isso com o próprio Jesus, imagina, não vão fazer isso conosco. Permanece firme, persevera e continua seguindo em frente. Toma isso não como motivo para você retroceder, mas pelo contrário, para você continuar seguindo, porque Deus vai te honrar. Você é mais do que vencedor com Ele. E mesmo que a tua vitória pareça aos olhos de muitos derrota, com o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma como eu já falei anteriormente, Jesus foi vitorioso quando Ele morreu na cruz. Aos olhos de muitos, aquilo ali foi uma derrota. Salvou a tantos, ajudou a tantos, e ela morreu na cruz. Só que ele tinha que cumprir aquilo ali. Aquele ali era o motivo pelo qual ele tinha vindo. Era o ápice de tudo, do plano, do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Porque se não fosse aquele sacrifício, nós não teríamos a salvação, não teríamos novamente livre acesso à presença de Deus, não estaríamos de novo tendo essa comunhão que nós temos hoje, esse privilégio que nós temos hoje de ter a palavra, de ter o Espírito Santo habitando em nós, de termos essa comunhão novamente ligada com nós, com Deus, a mesma comunhão que Adão tinha. Hoje nós temos de poder falar com Ele, de poder caminhar com Ele, e 24 horas do dia Ele está conosco o tempo todo. Olha que maravilha, olha que privilégio. Mas só foi garantido por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Então entenda isso. Ele não perdeu na cruz, Ele foi vitorioso. E talvez, aos olhos de muitos, você está perdendo. Mas você não está perdendo. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está no centro da vontade de Deus para a tua vida, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. E assim perseverarmos e seguirmos em frente. As suas ofertas, as ofertas de Abel, elas foram reconhecidas por Deus. Será que Deus nos reconhece no meio da multidão? Será que Deus olha para nós e consegue nos enxergar
em meio das trevas deste mundo, como fontes de luz, focos de luz, onde o brilho dele reflete, a luz dele reflete, a glória dele reflete, através das nossas vidas neste mundo que jaz em trevas. Que nós venhamos pensar nisso e, como diz o apóstolo Paulo fala, examinarmos cada dia os nossos corações, como no Salmo 138, 139, dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho da terra. Guia-me pelo caminho da salvação. Como na oração modelo que Jesus deixou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que venhamos nos policiar todos os dias, em todo momento. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. A palavra também nos garante isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Então, todos os dias nós vamos cometer erros, mas que o erro seja um acidente, não algo premeditado. Seja algo que aconteça fora do nosso controle, mas aquilo que está dentro da nossa capacidade para evitar que nós venhamos nos policiar, para não errarmos, não tropeçarmos, para que também possamos ter a nossa oferta reconhecida por Deus, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como está escrito lá em Romanos 12, no verso 2. O sangue de Abel, ele clama por justiça, como está escrito. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Porque ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado. E assim como ele foi, muitos outros homens de Deus, ao longo da história do cristianismo, passaram também por injustiças, foram injustiçados, tiveram suas vidas ceifadas pelo amor de Cristo, por amor de Cristo. Mas que eu e você não venhamos tomar isso como motivo para retrocedermos, como eu disse, mas que continuemos seguindo em frente, na certeza de fé de que Deus está conosco. Com Ele nós somos mais que vencedores. Um domingo abençoado para todos nós. Fiquemos todos com Jesus.